Olá, sou Lídia Carmelli, vim conversar com vocês sobre o tema Amor se aprende. Você acredita que o amor se aprende? Você acredita que é possível elevar o nível do nosso relacionamento a um novo patamar? De que é possível aprender a amar melhor? Então eu espero que até o fim dessa breve palestra você possa responder sim a essas perguntas, aplicando com constância as dicas, exercícios e reflexões que a gente vai colocar aqui. Essa palestra é baseada no meu livro, O Amor na Real, que é fruto de um trabalho como astroterapeuta e onde tem aqui 22 crônicas, em forma de crônica, né? São casos de atendimento. Trabalho também baseado na minha experiência pessoal, né? Na mesma autoridade que você tem de repensar seus erros e acertos, repensar na sua vida e aprender a amar melhor, que é o desejo de todos nós. Que a nossa história de amor dê certo e que a gente vá aprendendo e melhorando e subindo de nível. Eu sou uma pessoa que acredita na vida e eu expresso isso através de livros, através de plantando árvores, trabalhando, dando aulas de consciência corporal, de meditação, fazendo esses projetos de quem acredita no amor e na vida, parindo meus filhos sobre as próprias pernas. Então aqui a gente vai ter essa conversa, nós vamos conversar, falar sobre o amor, falar sobre as coisas que deram certo para mim no meu casamento e tudo que eu fui aprendendo e aprendo dentro de um casamento de 28 anos. Então hábitos que enriquecem a relação e nós vamos falar sobre isso. Para que o amor nunca acabe. Não insista para que seja eterno. Não acredite em contos de fadas, almas gêmeas ou metade de laranjas. Pratique o exercício de espelhar-se no outro e adentrar num mundo diferente do seu. Uma alma é sempre uma incógnita para outra alma. Releve a presença dos olhos nos olhos, consciência de serem universos distintos e complementares. Renove seu tesão pela vida e o amor por si mesmo, na admiração diária de descobrir uma faceta do outro que deixa-se conhecer. Ninguém é totalmente previsível e sempre é possível mostrar-se um pouco mais quando se é bem recebido. Quando é dado de coração um lugar para se sentir aceito e ser o que se é. Participe das dores e alegrias de quem você ama, mesmo que nem sempre você esteja incluído nelas. Cada encontro pode abarcar o divino, na constatação do sagrado em si e do sagrado no outro. Apesar de todas as diferenças, só acontece de verdade o encontro de dois seres quando estes se desnudam de pudores, jogos, preconceitos e cobranças. Quando deixam de olhar só para si na tentativa de encobrir a própria carência e renunciam a um tipo social ou às máscaras com que se escondem um do outro. Tornam-se dois inteiros, no exercício de descobrir aos poucos a sua própria humanidade, a sua própria divindade. Aí então o amor se revela, dentro de cada um, onde sempre esteve, e fluindo na alegria de compartilhar com o outro. E eu fui estudar astrologia porque eu era uma mulher jovem, recém-separada, e eu não entendia por que o meu casamento, apesar de ter amor, tinha terminado por uma série de incompatibilidades. Eu queria entender o que estava acontecendo. Aí que eu comecei os meus estudos, e a primeira coisa que eu aprendi, as pessoas têm inteligências diferentes, têm valores diferentes, elas se comunicam de maneira diferente. Então essa foi a primeira coisa que eu aprendi. Cada um é um universo. Então o mapa, ele na verdade, ele é uma bússola que você recebe no momento do seu nascimento para você ser feliz e não para você fazer o outro feliz. Então essa exigência de que o outro me faça feliz já é uma roubada.
primeira sacada que eu tenho a te dizer é que você deve se responsabilizar por todas as histórias da sua vida, mesmo aquela história que você não gosta muito. Então não existem vítimas. A gente atrai, às vezes a união pode ser por carência ou algum outro motivo, ou mesmo por amor, mas tudo que acontece é energético, tem a ver com aquilo que você atrai para a sua vida. Deixa eu explicar para vocês como que é o meu trabalho presencial, tá? Então, o mapa astral, aquele que você vê no papel, como esse aqui, ele é determinado a partir da hora que a pessoa nasceu, do dia, da hora, do momento exato e do local, tá? Porque o signo solar, o Sol, que é o que todo mundo sabe, eu sou de Capricórnio, eu sou Virgem, eu sou Libra, eu sou Áries e tal, é determinado pela época do ano que a pessoa nasce. Mas você sabe que nem todo Capricórnio é igual, né? Nem todo canceriano, nem todo Sagitário, etc. Porque existe o ascendente. O ascendente é aquele signo que estava ascendendo no horizonte no momento do nascimento. E esse ascendente é que vai determinar como você expressa o seu Sol, né? Tem a ver com a sua missão de vida. Como que você vai expressar essa energia da sua essência, a sua carteira de identidade, né, que é o Sol? Vai ser através do ascendente. Eu não vou dar aula de astrologia aqui, é só para você entender melhor. Quero que você entenda o Sol e o ascendente, porque a partir do ascendente você tem um mapa, desenha-se um mapa de como a configuração celeste estava naquele exato momento, que foi algo assim, uma conspiração cósmica para que você vencesse na vida, tá? Uma bússola, uma orientação. E aí se determinam as 12 casas zodiacais, que são os 12 campos de experiência, tá? Então, só para ter uma ideia do que é um mapa, tá? Nesse caso do mapa dessa pessoa, o Sol ficou aqui, Mercúrio aqui, que é a comunicação, e os outros planetas dentro dessas casas. Então eu pego esse mapa aqui, que está no papel, e transporto para o chão. Isso quando é uma pessoa que entra dentro do mapa. É um microcosmos na sua relação com o macrocosmos, tá? Agora, quando é o casal, existe um mapa conjunto. Então o casal entra dentro do mapa para poder sentir esse relacionamento, tá? Esses valores diferentes, quais são os impasses, o que está pegando, o que flui, o que pode ser feito para a relação subir de nível. E se a gente está falando de amor, a primeira pessoa que você tem que amar é você mesmo. É importante que você se trate com carinho, ao invés de esperar do outro, que você se cuide, que você tenha os seus momentos de carinho, cuidados com a atividade física, cuidados com a alimentação, cuidados com você mesma, se proporcionar o bem que é só você que pode fazer por você mesma. Então, a autoestima é fundamental. A gente tem que primeiro se autoconhecer, ter clareza naquilo que você quer, ou até naquilo, pelo menos, que você não quer, para poder então viver a dois, para poder fazer um relacionamento crescer. Então, o relacionamento com você mesma é fundamental. Essa consideração me lembra da história da Ana e do Carlos, tá? Vou colocar nomes fictícios, mas com autorização do casal. Ela é, né, uma pessoa totalmente dependente emocional. Então esse jovem casal que se dava muito bem, os dois se amando, mas ela muito dependente. Então a vida dela era o marido. E fazia várias exigências nesse sentido. E ele não entendia por que ela fazia tantas exigências assim. De ficar perto, de toque, de estar junto em todos os momentos. Aí depois de algumas sessões em que um entendeu melhor como é que o outro reagia, porque na verdade ele amava a mulher, mas ele tinha outra maneira de demonstrar o carinho, que não era o toque, e sim sustentar a casa, trabalhar para trazer para eles o que precisavam,
e fazer com que os projetos de ambos dessem certo. E ela até preferia viver com menos grana, assim, mas que pudessem ficar juntos, namorar mais e tal. Até que ele entendeu que ela precisava desse carinho, desse contato, o que às vezes ele temia, até achava que era sexo todo dia, e não era isso, ela queria um contato, né? E ela ficou mais emancipada, procurou voltar para a faculdade, trabalhar. Então é sempre interessante, né, importante a gente entender quais são os valores de um e de outro. Porque às vezes você pensa que o seu parceiro faz algo pessoal que você não gosta, e na verdade ele não está mesmo entendendo o que você quer. Então a conversa é fundamental. Essa ilustração do caso da Ana e do Carlos é só para dizer que o amor é um encontro, uma troca entre duas individualidades. Então são dois universos inteiros. E não só a pessoa, mas todo o sistema dela. Cada um vem com todo o seu sistema. E o que acontece? Se você não investir no seu autoconhecimento, se você não investir no seu amor próprio, na sua missão de vida, no desenvolvimento dos seus dons e talentos, então você vai acabar se espelhando no outro, exigindo do outro, e isso aí vai causar problemas, porque na verdade a gente precisa polir o próprio espelho. O relacionamento é algo bem importante para a gente crescer. É mais fácil crescer num relacionamento do que sozinho, ou do que pular fora dele. Embora a melhor opção algumas vezes é pular fora mesmo. Mas é mais fácil a gente crescer num relacionamento, porque existe o espelho, tá? Você se espelha no outro e é importante polir o próprio espelho. Então você ser essa pessoa que você quer ser, e encontrar, por similaridade, alguém que você mereça. Um bom termômetro para você saber que está com a pessoa certa é você sentir que é uma pessoa melhor ao lado do seu parceiro, da sua parceira. Você tem que ver dentro de você mesmo se você não está sendo uma pessoa melhor por falta de autoconhecimento, por falta de resolver as suas questões. Porque quando você exige demais do outro, você deve então dar a perfeição como troca, e você nunca vai ter a perfeição para dar em troca, porque ninguém é perfeito. Também gostaria de falar um pouco sobre o poder da palavra. Como é importante você dizer frases positivas, procurar aquela frase que é a sua, né, de onde você sabe que seus melhores dias estão à frente. E a gente faz isso também na construção de um relacionamento. Então vou contar outra história que foi autorizada, da Clarice e Rafael. Clarice e Rafael é aquele casal que vive alguns anos juntos e que de repente, não sei, nunca é tão de repente, mas a gente às vezes demora para se dar conta, eles começaram a ter muitas reivindicações um com o outro, ser até difícil a convivência, e queixas, e os dedos em riste, e tudo meio morno, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, e realmente eles estavam pensando em se separar. Ela foi sendo resolvida através do insight da palavra. Aconteceu que os dois, num momento onde eles se flagraram conversando de uma maneira mais amena, mais amiga, eles perceberam que eles se gostavam ainda e não estavam entendendo o que estava acontecendo com o casal, mas que de repente poderiam procurar ajuda profissional. E foi marcando uma consulta. Quando eles vieram, ela bem imponente e ele com os ombros caídos, cabisbaixo, resumindo a história, onde o terapeuta disse a ela apenas: eu vou te dar uma frase e você fale essa frase para o seu marido. Olhe para ele e diga: Rafael, e a frase é a seguinte: eu te liberto da exigência de me fazer feliz. Quando a Clarice disse essa frase, segundo as palavras dela, ela degustou cada palavra e sentiu que ela estava precisando dizer isso e que isso era libertador para ela mesma. No caso do Rafael, a frase que ele disse a ela foi a seguinte: eu te liberto do peso da minha tristeza, e que também teve um efeito curativo para ela, porque ela se sentia
a mantenedora da paz emocional da casa, na obrigação de fazê-lo feliz, e percebeu que aquilo era algo dele e que ela não fazia parte dessa história, porque o casal se une e são dois sistemas diferentes. Não é só o marido e a mulher, é a mãe e pai de cada um, e avós e ascendentes e tudo mais. A gente traz das nossas histórias muita força ancestral, tanto das alegrias quanto das tristezas. Depois dessa consulta, a Clarice sugeriu ao Rafael que eles fizessem um pacto de silêncio. Eles ficaram tão tocados com a força da palavra, e nesse pacto de silêncio eles iriam se encontrar apenas num horário todos os dias, durante uma semana, se não me engano, foram uns 4, 5 dias ou uma semana, só repetindo a frase um para o outro. Eles iam se sentar um na frente do outro e repetir a frase devagar, sentindo o que está dizendo e o outro recebendo aquilo. Então, esse foi combinado. Aí ela contou que assim aconteceu e que eles só diziam a frase quando estavam sentindo e desejando com toda a sua alma que fosse verdadeira essa frase, e isso modificou a relação do casal. Ela realmente passou a procurar fazer coisas que a deixavam feliz, né? Artesanato, coisas que ela tinha abandonado. E ele também foi cuidar das coisas deles. E o casal saiu numa nova lua de mel, ou seja, tudo isso é consequência. Mas é a importância da palavra que eu queria também mostrar para vocês com essa história. Eu quero propor um olhar crítico a respeito das mensagens que nos são bombardeadas pela mídia sobre amor e sexualidade. Bom, primeiramente, amor é confundido com paixão. Então, é só o lado erótico. Na verdade, descamba para o pornográfico. Então, essas sombras de perversão mostram nos seriados, novelas, seja o que for que a gente recebe da mídia. Então, são os casais histéricos, e são crises de histeria, de ciúme, de traição, de algo mesquinho. E tudo isso faz com que, além de você ser bombardeado por essas mensagens, é quando você vive um amor assim, sem refletir e ver que é possível viver um amor melhor do que isso. A ideia, a princípio, é amoral. Ela só adquire moralidade quando ela é posta em ação, e aí podemos ver o que ela revela. E o que está se revelando é uma sexualidade precoce. São crianças que estão menstruando 2, até 4 anos antes da hora certa. É uma questão assim de voltar a lembrar da sacralidade do sexo. Você, quando está nu, está totalmente nu, é o momento que você está totalmente vulnerável. Então, não ser algo descartável, algo jogado fora, algo do imediatismo da moda. Então, redescobrir essa sacralidade, esse autorrespeito, o respeito pelo outro, é algo que, de fato, cria intimidade. A gente se afasta do medo de amar, que é algo que está em voga hoje em dia, e eleva o nosso amor para um próximo nível. Agora, um recado para quem tem medo de amar. Para a mulher alfa, os dilemas da mulher alfa, tá? Os males da vida moderna. É um poeminha. Olhando um para o outro, nos vimos no espelho da memória. Mas eu sigo solitária e tu segues a tua história. E em nós um profundo medo de se entregar a alguém. Como se ao se revelar, a alma que assim se acoberta, fosse seu prumo perder ao que deve estar alerta. O que chamo de meu eu, não vou dividir com ninguém. Com esforço conquistei meu sustento, meu umbigo. Não entrego de bandeja minha imagem, meu currículo. Mas sinto cá no meu peito tristeza e solidão. Por que não é autossuficiente o meu rebelde coração? Por que seguimos sofrendo e cada qual no seu canto, nessa via de mão dupla em que os sexos vão se opondo, pisando nos próprios passos, carentes não sei do quê? Quem me dará a garantia que a solução é você? Nós somos tão diferentes em gênero, número e grau,
E se nos arrependermos? E se isso resultar no mal? Tantas perguntas fervilham na mente em ebulição. De onde essa sensação de andar na contramão dos sentidos, dos sonhos, do que mais quero na alma? Mas, se costumo dizer que coisas do amor são bobagens, desculpa para usar as pessoas, ter lucro, levar vantagem. Será mesmo? Ai, meu Deus! Mas será que Deus existe? Nesse mundo tão moderno, rico em tecnologias, sinto que algo me engole girando num vendaval. O que irá me salvar desse perjúrio ou pecado de querer secretamente um terno amor ao meu lado? Nem que seja simplesmente para aliviar a tensão da cabeça que não para nunca de articular. E viver talvez um dia sem defesa, no aconchego, ter o coração leve, aberto para confiar. Vamos falar de integridade, já que somos pessoas inteiras. Então, o que é integridade? De novo e sempre, autoconhecimento, tá? Você precisa ter clareza do que você é, do que você quer. Quando a gente não tem clareza dos nossos valores, muitas vezes a gente se sente mal, tem situações em que acontece alguma coisa mínima e você se sente mal, não sabe por quê, o que aquela pessoa não fez nada, mas te tocou em algum lugar. Então, provavelmente, essa pessoa mexeu com algum valor importante seu e que se você não conhece, não tem como conversar, não tem como se autoafirmar para ser respeitado naquilo que é importante para você. Aí eu vou dar um exemplo. Os valores, eles também são muito diferentes de pessoa para pessoa. Você pode ter um valor master de desafio, por exemplo, de aventura, e a outra pessoa pode ter o valor do acolhimento. Então, a pessoa, por exemplo, que é muito caseira, muito família, que tem essa construção tijolo por tijolo, e a outra que nunca monta acampamento, é muito difícil duas pessoas assim viverem juntas, né? Isso é mais fácil de perceber. Então eu vou contar para vocês uma história para ilustrar de outro casal que eu atendi, que ele queria largar o emprego. Queria largar o emprego, e era um emprego onde ele era bem remunerado, mas não deixava ele feliz, mas ele tinha um valor de desafio. É uma pessoa movida a desafio, não de forma inconsequente, mas desafio era algo que fazia bem na vida dele. E a namorada era uma pessoa onde o valor master dela era a segurança. Esposa, inclusive, já viviam juntos há uns 10 anos. Então, segurança era muito importante. Então, como os dois se conhecendo, sabendo, respeitando cada um o valor do outro, o João, no caso, ele explicou para a Mônica, perguntou para ela o que ela precisava de segurança, já que isso é um valor tão importante para ela, para que ele pudesse largar o emprego. Entende? Então é uma conversa. E ela listou, olha, eu preciso que a gente termine de pagar esse financiamento, eu preciso que a gente faça isso, faça aquilo, que tenha... Então, deixando ela segura, ele faz então o que ele queria fazer, o que o coração dele pedia para ele fazer. Então é muito importante os valores dentro do seu relacionamento com você mesmo, com você mesma e com o seu parceiro. Outro caso da Priscila e do Ricardo é que para ele o valor importante é o reconhecimento. E ela foi levá-lo numa aula que eles iam fazer, não sei do que era, aula, acho que de pintura, alguma coisa. Aí veio com ele e falou, olha, professor, né, eu trouxe aqui mais um, tal. Aí ele virou as costas e foi embora, ele ficou muito chateado. E ela não entendia por que ele ficou tão chateado. Porque o valor de reconhecimento para ele era muito importante. Então ela queria que ela dissesse, olha, aqui está meu namorado, eu trouxe o meu namorado, ou seja, uma pessoa especial para mim, e não mais um. Então, depois conversando, entendendo, ele pôde explicar
que era isso que ele queria, que fosse apresentado e ela conhecer, ele reage assim, então sempre fazer esse carinho, né? Respeitar a pessoa dentro dos valores dela. Mas a primeira pessoa que tem que respeitar os seus próprios valores é você mesma. A proposta é refletir sobre a inteligência emocional do amor, o amor enquanto atitude e postura, e não esse amor que da mídia. Então é bom a gente até desligar um pouco, né? Tanta televisão e Facebook, selecionar, porque na verdade as mensagens que nos vêm da mídia é do amor passional. É o amor onde a gente se come e se consome. Não é o amor que eleva, que compartilha, que cresce enquanto pessoa, enquanto casal, que olha na mesma direção. Eu vou propor a você um exercício de investigação dos pensamentos. É um exercício que eu aprendi com a Byron Katie e ele é incrível. Parece óbvio, como tantas coisas na nossa vida que é óbvio, mas o simples é óbvio. O importante é colocar em prática, tá? Então, a investigação dos pensamentos é no sentido de que a mente mente. Então muitas coisas atrapalham a relação do casal por causa desses pensamentos que ficam rondando, né? Se você quiser fazer esse exercício aqui agora, se puder estar num lugar onde você não é incomodado, procure escrever no papel alguma coisa que te incomoda. E depois eu conto uma historinha também de um caso, mas vê se serve para você ou você coloca alguma outra coisa, tá? Por exemplo, investigar o pensamento, ele devia ser mais carinhoso comigo, né? Às vezes fica assim, pulando na sua mente, ele devia ser mais carinhoso comigo. Então vamos investigar sempre uma frase, com 4 perguntas. A primeira pergunta é, isso é verdade? O quê? É verdade que ele devia ser mais carinhoso comigo? É verdade, né? Porque ele não é tão carinhoso, ele devia ser tal. A segunda pergunta, você tem absoluta certeza de que isso é verdade? Ele devia ser mais carinhoso comigo. Quando você faz uma pergunta dessas, você já não responde assim na bucha, né? Você pensa um pouco, se eu tenho absoluta certeza, então vou te dar uma dica. Na realidade, ele é carinhoso com você o quanto você quer? Não. Então a realidade é essa. Então se ele não é, ele não deveria ser, porque senão você está fora da realidade, certo? Então a realidade é que ele não é. Essa é a segunda pergunta. Depois a gente vai falar outro caso, tá? Mas já pensa numa frase sua. Aí a terceira pergunta para essa mesma frase. Como você se sente? Ou melhor ainda, como você reage quando acredita nesse pensamento? Responda isso. Como você reage quando acredita no pensamento, ele devia ser mais carinhoso comigo? Bom, eu reajo, me sinto péssima, né? Me sinto mal, me sinto mal amada, tá? E a quarta pergunta. Como você seria sem esse pensamento? Como você seria se você estivesse com ele agora, nesse instante, e esse pensamento não existisse na sua cabeça? Eu seria ótima, estaria muito melhor, certo? Então, esse exercício simples, ele pode transformar a sua vida. Eu lembrei aqui de um caso de que ela dizia que ele deveria fazer a barba para namorar. Deveria fazer a barba. Eu não gosto de barba, a barba fica roçando no meu rosto, na minha pele, e ele não faz a barba. Agora, se tem uma reunião de trabalho, aí ele faz a barba. Então, essa mulher queria terminar o casamento por causa disso, tá?
Eu sei que a vida é feita de cotidiano, às vezes juntam-se muitos detalhes e pode ter alguma coisa que seja uma pedra no sapato que não dá para você aturar. Mas vamos investigar esse pensamento, como eles fizeram e o que aconteceu. Então a frase é: ele deveria fazer a barba. Elisa, isso é verdade? É verdade. Né? Como já disse antes, a barba me machuca e não tenho esse gesto de amor de fazer a barba. Você tem absoluta certeza de que isso é verdade? Que ele deveria fazer a barba? Aí ela pensou. Ela falou: olha, ele diz que a pele dele é muito sensível, que quando ele faz a barba todo dia ele fica com feridas na pele, que ele gosta de deixar a pele relaxar. E na verdade ele gosta de barba, eu que não gosto, mas ele gosta. Bom, então você não tem absoluta certeza de que ele deveria fazer? Bom, não, ele prefere estar de barba. E eu acho que eu gosto dele do jeito que ele é. Então a terceira pergunta: como você reage quando você acredita nesse pensamento, ele deveria fazer a barba? Aí ela respondeu: eu me sinto mal amada. Mesmo quando eu quero ter um encontro romântico, eu viro de lado e trato ele mal, de maneira áspera. Fico muito brava. Essa é a terceira pergunta. E a última pergunta: como você seria sem esse pensamento? Como você seria se esse pensamento não existisse? Se você estivesse com ele de barba, mas você não tem esse pensamento de que ele devia estar sem a barba. Bom, imaginando assim, é claro que eu estaria muito melhor. Sem esse pensamento, estaria muito melhor. Então, gente, o que eu quero dizer é que os pensamentos, eles são como nuvens. Os pensamentos vêm do coletivo. Agora, se você agarra um pensamento, se você se identifica, se você fica com aquele pensamento, remoendo aquilo, ele passa a ser seu, a ilusão de que é um pensamento seu e que é uma verdade absoluta. E não existem verdades absolutas. Existem conversas, se aquilo é ruim para você, dá para conversar. Mas acontece que o casal, como eu já disse, se espelha e projeta um no outro. Então, assim como ela não gostou, isso que eles perceberam, de que a Bárbara é áspera, ela estava tendo um comportamento áspero com ele também. Estava sendo seca, estava tendo desamor. Então, essa investigação é bem legal para a gente fazer qualquer tipo de frase que te atormente, que atrapalhe. Experimenta fazer. Retomando o tópico de valores, que por sinal foi dica do excelente coach, o Jerônimo Telmo, as suas escolhas são governadas pelos seus valores. Então, enfatizando a importância de você respeitar os seus valores e os valores do outro para ter equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional é fundamental. Então, dá uma voltinha quando tem alguma pergunta atravessada ou alguma coisa que te incomoda, respira. E vale a pena a gente falar de respiração, tá? Que é nossa pulsação com a vida. E dentro desse assunto do equilíbrio emocional, eu gostaria de propor uma meditação. Então, se você estiver podendo, não tiver ninguém que incomode, por alguns minutinhos, a gente pode fazer juntos uma meditação. A meditação, continuando a investigação dos pensamentos, é para aumentar essa noção de que a mente mente e de que você não é os seus pensamentos, ok? Então, procura se sentar de maneira confortável, porém com a coluna ereta, confortavelmente, os pés no chão. Fazer algumas respirações profundas. Inspira,
Respira, sinta-se relaxado. Procura prestar atenção no seu corpo. Você escolhe, ou na sua respiração, ou então em alguma parte do seu corpo que dói, ou que tem algum desconforto, ou o contrário, no conforto, ou então nos ruídos lá fora. Feche os olhos, isso é bem importante. Às vezes a gente não consegue entrar para dentro do nosso mundo interior imediatamente. Então feche os olhos e comece a treinar a concentração. Procure ouvir os ruídos. Às vezes tem uma buzina lá longe, um latido de cachorro, um caminhão que passa, um passarinho que canta, seja o que for. Respire e observe. Depois que você acalmar um pouco a sua respiração, fazendo esse exercício, nem que seja por alguns segundos, procure também colocar a sua consciência, o seu eu superior, tá? O seu eu imaginário, como se você estivesse observando você meditar, ok? Coloque um guardião da sua mente que não deixa entrar nenhum pensamento, mas não de uma maneira violenta, de uma maneira agressiva, de uma maneira bem tranquila, só observando, assim como você observa o cachorro que late lá longe. Observa se vem algum pensamento e se vier, você está desperto, você observou. De uma maneira tranquila, sem censura. Então se vier um pensamento, você não precisa julgar, ficar bravo, ai, eu estou pensando, né? Ao contrário, só observa, esteja desperto para perceber que então veio um pensamento. E volta ao exercício, tá? Pensamento sempre vem, tá? Você tá lá tentando respirar, tentando fazer o exercício, aí lembra, eu tenho aquela conta para pagar, e esse negócio tá chato, seja lá o que for. Perceba que você pensou e volte para o exercício, novamente, respirando, observando ou a sua respiração. Isso é bastante pessoal, tá, gente? Às vezes a pessoa gosta de meditar através da respiração, ela se concentra melhor, e outras pessoas não. Ficam tensas. Então observa os ruídos lá fora, observa o seu corpo, como é que você está se sentindo, tá? Então vamos fazer isso um pouquinho, 1 minuto. Vamos lá de novo? Então inspira profundo e solta. Algumas vezes, fecha os olhos, continua. Observa os sons lá fora, os sinos, os passarinhos, os sons aí onde você está. Só observa. Você faz parte dessa natureza, sem julgamento, sem pensamento algum. E quando vem um pensamento, retorne ao exercício. Tá? Esse guardião da mente, que é você mesmo se observando, ele está lá observando os pensamentos que vêm. E com o tempo os pensamentos vão diminuindo. Desse exercício aqui agora, procure captar, perceber como que é estar totalmente presente. Esse é um exercício que faz o equilíbrio emocional. E eu também proponho que você crie um bom hábito em 2016, que é meditar todos os dias. O que você acha? Todos os dias 1 minutinho? Ou vários minutinhos durante o dia? Até dentro do seu escritório, da sua casa onde você estiver trabalhando, para um pouquinho e faz esse exercício de meditação. Até aumentar um pouco o tempo. Mas olha, cientificamente comprovado que se você fizer isso todos os dias, durante 21 dias, de 21 a 30 dias, você criou um novo hábito. E esse é um hábito saudável, não é mesmo? Para que um relacionamento seja feliz, ele precisa estar alicerçado sobre os 3 amores. Segundo Cláudio Naranjo, um filósofo e escritor chileno, diretor das escolas Sati, existem 3 amores, que são o amor erótico, o amor amigo
e o amor admirativo. Então, se um desses amores estiver em desequilíbrio, é preciso fazer ajustes. Eles devem caminhar juntos, tá? Porque quando é só o amor erótico, só a paixão, depois, quando descobre que não tem afinidades com o parceiro, esse amor não se sustenta. Quando é só amizade, sem o erotismo, é amizade. E quando é só admiração, tá? Como você admira um professor, é um amor admirativo, um escritor. Então, o amor erótico é eros, é a sensualidade, a sexualidade, o enamoramento, o encantamento do casal um com o outro. Então, cuidar desse amor é cuidar do espaço dos dois. Então, ainda que você tenha uma agenda cheia, que tenha um dia na semana onde você só sai com seu amor, vai jantar, vai no cinema, vai fazer alguma coisa, mas é o dia de vocês, o dia de namorar, é o dia de estar juntos um para o outro, tá? Então é um dar e receber na prática. O amor amigo, como diz o provérbio chinês, case-se com uma pessoa com quem você pode conversar, porque quando tudo acaba, você ainda pode conversar. E é claro que não precisa acabar nada, tá? Então, o amor amigo é o amor que compartilha, o amor de compartilhar a vida, de torcer pelos projetos um do outro, o amor de ser amigo, de ouvir não só as alegrias e estar junto nas alegrias e também nas tristezas. Então, ser amigo, esse é um amor fundamental. E não menos fundamental do que o amor admirativo. Você precisa admirar e ser admirado. O amor admirativo sabe que sempre tem algo que pode descobrir no ser amado, que admira o ser amado e que também se sabe admirado. Seja com elogios sinceros ou com a participação na vida um do outro, nos sonhos um do outro, tá lá auxiliando, torcendo. Então, esses três amores são o alicerce de um relacionamento saudável, equilibrado e feliz. E falando de dar e receber, eu gostaria aqui de citar o Bert Hellinger, o pai das constelações familiares, quando ele nos ensina que o dar e receber para um casal, ele deve acontecer de uma maneira bastante equilibrada, já que o casal, eles são os dois lados de uma balança. Então, eles devem sempre se tratar e estar na hierarquia de uma família como iguais. Então, primeiro vem o casal, depois vem os filhos, se houver. E nesse dar e receber, às vezes a gente recebe um presente, alguma coisa que faz bem e tem vontade de retribuir, né? Sempre que você recebe um presente, você quer retribuir algum agrado, alguma atenção. Então, quando se trata do casal, você retribui, mas você dá um pouquinho mais do que recebeu. E a mesma coisa quando é o contrário. Se houver algo ruim, por exemplo, uma traição. Se houve uma traição, aí é uma outra palestra, né? Houve brecha, houve algo sempre que é construído pelos dois. Então, aí se você revida na mesma medida, provavelmente o amor acaba. E se você banca a Madre Teresa, né? Não, eu perdoo. No caso, se for a mulher traída, mas tanto faz, ou vice-versa, né? Eu perdoo, estou junto e tal. Provavelmente o parceiro ou a parceira vai embora, porque não consegue segurar a culpa. O amor fica desequilibrado. Mas então o que fazer, Lídia? Então você também devolve na mesma medida, mas um pouquinho menos. Então, se houver uma traição, você precisa de uma vingança. Só que não algo da mesma medida, algo um pouquinho menos. Então eu lembro da história de um casal que houve uma infidelidade, e aí ela que sabia dessa regra, que precisa revidar, não estava assim predisposta a fazer a mesma coisa, né? Nem algum flerte, alguma coisa que geralmente a gente faz na mesma medida, né? Então ela pegou a melhor amiga e viajaram juntas.
para um lugar dos sonhos dela com o cartão de crédito dele, né? Então isso já é uma vingançazinha que valeu a pena, e até onde eu sei, o casamento sobrevive. O bom amor não se constrange, nem leva ao coração o ressentimento. Aceita o que é e o que se mostra, sem julgamento. As expectativas não o aprisionam, sabe estar em si cada momento. A mágoa não lhe chega, mantém sua água boa. Não é à toa que perdure no tempo e no olhar a rara sabedoria de quem no amor cura o amar. Chegando ao final dessa palestra, eu agradeço você que me ouviu até aqui. E se você gostou, quer fazer alguma pergunta, algum comentário, ou mesmo receber mais conteúdo sobre esse assunto, você pode acessar aqui o meu site, se cadastrar para poder receber um conteúdo de alto nível gratuitamente. Muito obrigada e até a próxima!